Uns 25? Não, uns 30 eu acho. Não, quanto sobrou aí no meio? 55. De vão. 55. Porque aqui o tampo vai estar para cima. Não, né? o tampo é aqui. Aqui tem 65, né? Que seria a altura interna, o tampo está aqui. Ah, podia ser só uns 20 centímetros assim, de gravinho. 20 acima do fundo aqui. Sim. Então vai ter 30. Porque aí quando entra o fundo por baixo, ele já trava tudo. Tá bom. Então, mas o 67 o que vai entrar de topo com o quê? As pontas vão entrar assim ou vão entrar assim? Não, as laterais tapam tudo. As laterais fecham. Então esse miolo é menor. Menos 3 ainda, né? Que tem 15 mais 15. Então, 67. Não. Tem 70. Ah, você está colocando 3 de recuo, né? 3 de recuo. Então é 70 menos os 3 de recuo e menos 3, que é o que vai estar por dentro, né? É 64 por 30. Duas travessas em cima e aí tem o fundo embaixo. Eu só acho que tem que tomar cuidado assim, não pode fazer muita sinuosidade. Tem algumas peças assim que de repente assim, por exemplo, essas travessas, elas podem só ter uma inclinaçãozinha assim, começar com 5 e acabar com 7. E aí tenta fazer o mais reto que o cara conseguir. Né? Para também não ficar uma coisa assim, né? Não é tudo. Sim, justamente para crescer o que é curvo, né? Para não ficar uma salada. Mas a intenção é mostrar para o cara que assim, ó, você vai sair daqui e chegar aqui. Não se preocupa se vai estar totalmente reto. Vem com ela, faz uma leve curvinha e chega, acabou. Estamos pensando num projeto de uma mesinha, onde a parte de baixo da mesinha, uma mesinha de apoio para a cama, onde a parte de baixo é uma caminha para o seu pet, seja ele um cachorro pequeno ou um gato. Então, acabamos de definir as medidas das peças para a gente começar a marcar na chapa e fazer os recortes. A ideia é fazer uma brincadeira. Justamente, por exemplo, se você tiver só uma tico-tico para cortar a sua madeira, a tico-tico é difícil de você cortar um corte reto, precisa muita prática, muita paciência. Então, se você for cortar a sua madeira usando a tico-tico e os cortes ficarem ligeiramente tortos, não tem problema, isso vai acabar ficando bonito, porque vai ficar um diferencial na sua peça. E a ideia é essa, fazer uma caminha usando simplesmente uma parafusadeira e uma serra tico-tico. Aqui tira. Quando você estiver fazendo a sua marcação nas peças, anota, não tenha medo de anotar para você não se perder. Com muito espaço aqui. Aparece agora? Aparece agora? Ele não consegue fazer o risco nem a lápis reto, quanto mais a tico-tico. Não, eu não estou fazendo reto, estou fazendo curvas.
Só esse do meio. Solta, libera as crenças, libera as prisões. Se liberta do passado. Eu estou usando o MDF com acabamento, é o MDF laminado. Então eu preciso usar uma lâmina de serra própria para cortar o MDF laminado. Se eu não usar a lâmina correta, toda a beiradinha fica quebrada, fica toda quebradinha. Se você não tiver a lâmina para fazer o corte do MDF, próprio para o MDF, você corta e depois você vai ter que dar uma acertadinha com lixa. É uma opção também. Mas com a lâmina fica quase perfeito. De qualquer forma, você também vai ter que dar aí uma quebradinha de lixa. Eu vou então picar agora essa madeira, onde eu fiz as marcações, e abrir esses desenhos que foram feitos. Pontos importantes na hora de você usar uma tico-tico. Primeiro, você tem uma tico-tico de qualidade. Eu vou usar a bateria, mas você não precisa comprar a bateria. Pode ser uma com fio, mas que seja uma boa máquina. Eu diria um diferencial é o peso da máquina. Você percebe que é uma máquina mais robusta. Outra coisa é você manter o pêndulo da máquina. O que é o pêndulo? Justamente é o movimento da serra. Quando ele está no zero, ele simplesmente a lâmina sobe e desce. Quando você põe para o 3, que é o máximo do outro lado, ele vai fazer o movimento do serrote. Então você vai cortar mais rápido, mas você vai ter menos acabamento no corte. Então, como eu quero aqui o máximo de acabamento possível, eu vou deixar no zero. Isso é um recurso que quase todas as tico-ticos têm. As serras tico-tico de, eu diria, melhor qualidade. Se ela é muito simples, ela não tem esse recurso. É esse seletor aqui, olha. Outra coisa, a tico-tico ela tem a ponta solta embaixo. E é isso que proporciona você cortar errado, porque se a ponta fugir, o seu corte vai sair torto. Então não force. Quando você estiver cortando, vai no tempo da máquina, devagar, paciência. Ela vai subir e descer, né? E se você forçar, pode ser que ela queira fugir do seu risco. Então, é hora de você treinar a sua paciência. Bom, e agora a dica mais importante. Se sair errado o seu corte, sair torto, não tem problema. A gente vai se adaptar a esse erro e torná-lo bonito. Ou seja, vamos nos adaptar ao que acontecer na hora de você fazer o seu projeto. Ou seja, você está usando o recurso que você tem, uma tico-tico. Então, vamos fazer acontecer. Uma dica que eu esqueci de falar é de você apoiar bem a sua peça, para quando você terminar de cortar ela não cair no chão. Então aqui, por exemplo, eu estou apoiado e quando eu termino de cortar as peças não se mexeram. Aqui eu tenho esse cavalete de bancada, que é essas peças que eu encaixo na minha bancada. Mas se você não tiver isso, não tem problema. Pedaços de madeira, vigas assim, olha, coloca vários e apoia a sua peça em cima da sua bancada.
Olha, usando essa lâmina correta, não acontece isso aqui, olha, que tá tudo quebradinho. A quina fica correta, tanto de um lado como do outro, os dois lados. Agora eu estou usando a peça cortada para marcar a outra peça, para elas ficarem iguais. Dando sequência no projeto, eu estou aqui com praticamente todas as peças cortadas. Porém, a frente, onde tem a entrada do pet na sua caminha, eu ainda preciso fazer um desenho, fazer um recorte e dividir, né, deixar a entrada para o pet. Então eu vou fazer essa marcação agora e vou cortar, para depois então a gente entrar na parte do acabamento.
Depois de cortar o MDF branco, as quinas do MDF ficam muito cortantes, elas ficam agressivas. Então a ideia é entrar com um acabamento lixando essas bordas, deixando elas mais anatômicas. Nós não vamos fazer nada nas bordas, elas vão ficar dessa forma. Então é isso daqui, olha, deixar ela mais anatômica. E por exemplo, se você fez um corte torto por alguma razão e você quer disfarçar um pouquinho, você pode acertar a lixa aqui, deixando, por exemplo, uma parte marrom mais pronunciada, e você consegue então ver o alinhamento do branco. Ou seja, um detalhe, né? Um detalhe para você disfarçar aí um pouquinho da tortura. Mas a ideia aqui é conviver com os cortes tortos e ter uma peça muito bonita. Então agora eu vou beneficiar todas as quinas, fazendo deixando ela anatômica. E eu vou, para isso, vou usar lixa, vou usar grosa, vou usar lima e o que mais? Talvez até uma lixadeira para agilizar o processo. Mas a ideia é tornar então todas as quinas anatômicas para a gente partir para a montagem. Por exemplo, essa lateral onde a gente tem aí essa janelinha, né? Esse corte, apesar de estar nesse formato orgânico, o corte ele está reto, ele está perpendicular à face da chapa. Então, se faz necessário esse ajuste, né? Deixar a quina anatômica para ninguém se machucar. Agora eu vou iniciar a montagem da mesinha cama pet. Para posicionar as peças, fazer o furo guia e colocar os parafusos, eu vou usar esse jig, que é o jig 90 graus. É um jig para montagem, para posicionar as peças no jeito certo, no lugar certo para fazer a montagem. Então eu utilizo grampos pequenos e posiciono as peças exatamente onde eu preciso. Já prendi aqui a primeira peça do gabarito para justamente entrar com a outra em ângulo, aqui, assim, e fazer a fixação com os grampos, com o grampo.
quase pronto, agora só falta prender o tampo na parte de cima. Vou usar 4 cantoneiras pequenininhas por baixo para a gente não ter um furo em cima do tampo. E a nossa mesinha de cabeceira com cama pet ficou pronta. Olha aí que legal.